Bom dia a todos, todes e todas. Eu sou Luiz Carlos Vilauta, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e secretário-geral da Associação Nacional de História, AMPU Brasil. Saúdo a todas e todos presentes nesta mesa redonda e também dou as boas-vindas ao público que nos assiste. Eu sou um homem de 60 anos, de cabelos grisalhos, uso óculos, estou numa sala e porto uma camisa com listras. Enfim, feita essa autodescrição, e eu passo a palavra à professora Natália Gil, que vai coordenar essa sessão, a quem agradeço. Natália Gil é professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esta mesa tem como tema historiografia da educação e independência. Muito obrigado a todas, todos e todas. Obrigada, Luiz Carlos. Bom dia para quem nos assiste. É uma alegria poder estar com vocês compondo essa mesa. Eu estou aqui hoje representando o Portal do Bicentenário. Sou doutora em educação, pesquisadora em história da educação, professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou uma mulher branca, tenho 45 anos, cabelos escuros, longos, lisos. Estou vestindo uma blusa marrom de frio, porque estou aqui no Rio Grande do Sul e faz frio. E estou no meu ambiente de trabalho em casa, ao fundo tem uma parede com alguns quadros, uma pequena estante. É uma alegria poder mediar a conversa de hoje sobre história da educação e independências, nessa parceria da AMPU, CO e Portal do Bicentenário. Vou apresentar os nossos palestrantes de hoje. A ideia é, então, que cada um tenha 20 minutos para fazer uma apresentação. Ao final desses 20 minutos, eu volto para fazer a passagem da palavra de um para outro. E, ao fim de todas as apresentações, a gente terá uma rodada de conversas, de debate, respondendo perguntas, dialogando. Então, hoje a gente tem aqui para nos apresentar suas ideias, para discutir com a gente, a professora Ilka Milho de Mesquita, representando o Portal do Bicentenário. Bem-vinda, Ilka. Também a professora Virginia Ávila, da UPE, Universidade de Pernambuco, campus Mata do Norte. É uma alegria tê-la aqui conosco. E o professor Marcelo Gomes, da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Também é uma alegria muito grande poder recebê-lo. Sem me demorar mais, vou passar direto a palavra para a professora Ilka, que faz sua apresentação de si mesma e também nos apresenta a sua fala. Obrigada, Ilka, obrigada a todos. Bom dia a todos, todas, todes. É com grande alegria que eu estou aqui nesse evento e participando de uma mesa tão importante. Eu estou aqui representando o portal GT4, né, que é de comunicação do Portal do Bicentenário. Sou uma mulher branca, tenho cabelos com luzes, né, mas atrás de mim tem uma estante de livros, estou na minha chamada biblioteca, e é isso, a minha apresentação. Desde agora, então, eu passo a apresentar, né, a minha fala de hoje, que chama Independências no Portal do Bicentenário, trilha caleidoscópica de narrativas. Por que eu escolhi, né, trabalhar numa mesa de história da educação, a trilha Independências do Portal? Porque eu quero mostrar para o público a importância, principalmente, a importância da história da educação nessa trilha.
né, no portal do Bicentenário. Além da história da educação, outras possibilidades. E quero principalmente mostrar a questão independências, né? Então, adentrar na trilha independência do portal do Bicentenário significou agarrar, né, esse caleidoscópio, né, como está lá na página, movendo lentamente e a partir desses reflexos de questões que envolvem o querer conhecer, publicações que se apresentam a cada movimento que fazemos, né? E vem à tona aí variadas possibilidades de contar sobre independências do Brasil. Portanto, possibilidades, né? Logo, numa primeira mirada, encontra-se a publicação, né, adentrando nessa trilha, numa primeira mirada, vocês podem encontrar os 200 anos de independência, são 200 livros sobre a educação para entender o Brasil. Então, nessa lista, né, e ainda pode contar com uma live que teve sobre esses 200 anos e 200 livros sobre educação, abre, então, para nesse movimento da trilha Independências do portal do Bicentenário. Então, uma primeira questão também ligada ao tempo, tem um texto que foi entregue para ser discutido, né, por professores, que é quando foi a independência do Brasil. Então, esse texto é de Hendrik Cray, né, da Universidade de Calgary, no Canadá. Ele convoca, né, a uma gravação de expectativas de professores e professoras para falar, né, sobre o 7 de setembro. Então, quando eu falei para você quando foi a independência do Brasil, nesse texto vem convocando a se pensar a discussão sobre o 7 de setembro, o 2 de julho de 1823, na Bahia, né, pela guerra empreendida e vitória popular, e o próprio 12 de outubro, que é o aniversário de Dom Pedro, né, e que foi quando foi aclamado imperador, e que apenas em 1º de dezembro, que foi a data de sua coroação. Então, várias datas, né, que foram muito mencionadas durante algum tempo do Império Brasileiro para serem comemoradas, algumas sempre comemoradas entre o dia 7 e o dia 12. Então, essa efeméride, né, ela foi, então, ainda polêmica em questão de data permanente, né? Até hoje, na Bahia, né, o 2 de julho ainda é a data de comemoração. Então, pela trilha, né, ainda adentrando pela trilha e rodando o meu caleidoscópio, eu me deparo com as possibilidades pedagógicas sobre a independência, né? Aí, nessa publicação, tem várias imagens de vídeos de professores e professoras comentando textos publicados no blog Independências e do portal do Bicentenário. Então, nós temos da universidade ao chão da escola, né, entre a universidade e o chão da escola, que é uma grande possibilidade da gente aprender. Mulheres na independência, a independência e o protagonismo popular, que são muitas expectativas, né, que trazem para que a gente possa organizar os nossos conhecimentos e saberes sobre a história da educação brasileira. Aulas, muitas aulas são publicadas nessa trilha Independências, muitas aulas de história da educação, né, que nós temos aí a trajetória de um Brasil bicentenário, né, que problematiza a questão da identidade e participação das populações invisibilizadas no processo de independência do Brasil, né, que dão sentidos de liberdade. No curso Educação e Nação, do Bicentenário, nós temos também muitas aulas, né? Dentro dessas aulas, nós podemos visualizar aí nessa trilha Independência, educação, independências, heranças coloniais, educação imprensa,
1822 a 2022, os 200 anos de escolarização no Brasil, né? Alfabetização e leitura e livros, 200 anos de educação especial e educação inclusiva, movimentos sociais, educação, campo e cidade. Então, essas imagens, aulas, representam significados outros de construção do Estado brasileiro, né? Apontando aí como que é possível organizar cursos, né, que dão um outro colorido, né, nessas imagens caleidoscópicas, dessa trilha Independências, né? Mais uma mirada, temos mais um curso de 10 aulas, né, que é o curso da educação no Bicentenário. Então, são muitas aulas, né? Dentre elas, nós temos Entre Pátrias, narrativas de ditadura e exílios em primeira pessoa, temos movimento estudantil, temos a importância da história da educação no portal do Bicentenário, temos educação, laicidade e neoconservadorismo, entre tantas, né? Patrimônio cultural das comunidades quilombolas, educação do campo e movimentos sociais. Então, são formas de lutas e resistências nesse ano do Bicentenário da Independência, que são feitas reflexões para e na história da educação. Na série Professores Falam sobre Independências do Brasil, temos muitos episódios, né? O episódio 1 conta com a abertura, o portal do Bicentenário. No episódio 2, práticas pedagógicas inclusivas, ensinar história, diálogos com a literatura, os livros didáticos e o mundo digital, a independência do Brasil, as revoluções atlânticas, a importância da história local, nas narrativas de independência. Então, são muitas, né? Branquitudes e educação, são atores, né? Experiências falando sobre esses 200 anos de Brasil, né? São muitas independências a serem ainda conquistadas, né? Um material audiovisual que nos chama a atenção nessa trilha Independência são as narrativas das comemorações do centenário da Independência. São 4 vídeos, né, que foi escolhido para produzir imagens caleidoscópicas de narrativas. Dentre esses 4 vídeos, que teve o objetivo de dar uma visibilidade às comemorações do centenário em Pernambuco e na Paraíba, né? Trazem muitas reflexões e permanências para o marco histórico do Bicentenário, que está aí em curso. Independências. Uma coisa que chama a atenção nessa mirada caleidoscópica da trilha Independências é o podcast no Recreio. Podcast no Recreio, nós temos aí muitas publicações, né? Nós temos aí os episódios, os insultos impressos na Independência, né? Outro, professora Lúcia, cadê Dona Leopoldina na Independência? A independência do Brasil foi Nutella ou raiz? Pernambuco na independência, e aí? Qual o papel dos povos indígenas na independência? Qual a participação das populações afrodescendentes na independência? Então, são narrativas outras, né? Tem também, da série, Professores Falam sobre Independência do Brasil. Nós temos vários episódios, né, que nos contam da produção histórica, mostrando qual que é o lugar das mulheres no processo de independência, né? Então, temos também, gente, roteiro didático. Esse roteiro didático, como fazer uma aula, né? O professor Pedro Castelã, ele mostra como que você pode fazer uma aula pelo grito do Ipiranga, né? Aquela representação iconográfica do famoso grito do Ipiranga. Então, ele mostra possibilidades e abre possibilidades para fazer mais. Significa, então, aprender, né?
Há também tolerância, a palavra tolerância, a palavra ética, né? Na palavra tolerância, uma breve e primeira apresentação. Na palavra ética, uma questão sem importância, a pergunta, né? Uma questão sem importância. Então, nesses tempos que estamos vivendo, essas duas colocações dentro da trilha, é importante vir, né? Nós temos também uma apresentação muito boa, que é com a poesia do Murilo Mendes e um poema do Avesso em História do Brasil, né? Poetizar e politizar. Esse estudo busca exercitar e pensar as interações de literatura e história, né? Que independência queremos comemorar? A independência do Brasil no Historiar-se no YouTube chama a atenção, né? Está lá também na trilha Independências. Na sequência, tem uma outra sequência didática que chama Meu Grito Também é Arte. Tem um podcast, História para Você. Temos também as aulas da 13ª edição da Olimpíada Nacional de História. Essa da trilha Independência me chamou a atenção porque no portal nós temos várias chamadas, né, para que outras publicações e outras produções. Então, da 13ª Olimpíada de História, nós temos muitas aulas, né, falando a independência e os usos do passado. Nós temos liturgia política na fundação do Brasil, museus e memória política, a independência do Brasil na Bahia, a independência do Brasil a partir da Amazônia, né? A Imperatriz Leopoldina em Independência, o Bicentenário e as Batalhas de Narrativas, né? A Revolução de 1817, uma outra independência. Né? Nós temos aí a ideia de império e a construção do território e a violência na história da independência. Então, são possibilidades, né, de abrir para conhecer independências. Nós temos também a publicação da coluna do Bicentenário em Foco. Nessa coluna Bicentenário em Foco, ela tem uma intenção de pensar a pauta educativa a partir dos 200 anos da independência. Então, nós temos aí a seção Um Giro do Bicentenário, né? E temos também muitos Brasis dentro de um Brasil. Em 2022, contaremos qual história? Né? Muitos Brasis. Né? Então, quantas independências? A educação no Sesc Centenário e as projeções para o Bicentenário da Independência. Brasil, um rapaz latino-americano. Os excluídos do 7 de setembro. Né? Que mais? Independências e mortes, né? Pedro I e o Dia do Triunfo. Então, todos, vários da sessão, né, do Bicentenário em Foco estão apresentados nessa trilha. Então, eu vou apresentar mais rapidamente e chamar a atenção que para a coluna Bicentenário da Independência, no jornal também Brasil de Fato. Né? A coluna Bicentenário da Independência, temos vários temas, múltiplas vozes, né? Que é produzida aí pelo pessoal do portal do Bicentenário, né? Principalmente Luciano, Marcelo, né? Que está aqui conosco, e Maria Beatriz Porto. Temos também um texto importante, que é a Revolução Pernambucana de 1817, né, produzido pela Raquel Barreto, para saber mais. E um convite também nesse texto a que vocês possam ir até a live, uma roda de conversa produzida pelo portal, que chama Sentidos de Liberdade. Né? Ainda, né, nessa trilha Independências, né, do portal do Bicentenário, apresenta-se ainda, né, nessa mirada
a essa trilha Independências, os kits didáticos, né? As mulheres e a independência do Brasil e Independências em Disputa do Brasil, que é um projeto, né, 3x22, da Biblioteca Gita e José Mindlin. Então, da Universidade de São Paulo. Então, é um convite, o objetivo é mostrar, né, esses kits didáticos e colocando possibilidade de se produzir também outros materiais didáticos. Então, eu concluo dizendo que essa aventura, né, essa mirada, né, de entrar, de adentrar, né, e possibilitar uma discussão das narrativas presentes na trilha Independência do Portal do Bicentenário, trazendo à tona aí essas várias publicações e possibilidades de contar sobre independências do Brasil, né? Destacado a cada movimento que você faz, como está lá na introdução, né? Expondo aí essas passagens que evocam tensões, expectativa, sentidos de liberdades, significados outros para a construção do Estado brasileiro. Então, é uma trilha, né? É uma trilha que oferece muitas oficinas e que oferece também para nós, né, que para nós é uma oficina de produção histórica. Então, nos ensina como produzir história, nos mostra possibilidades de produção histórica e podem surgir aí atores, né, e surgem atores, experiências, agências, formas de lutas e resistências, que revela para nós muitas imagens caleidoscópicas de narrativas históricas. Então, é essa a minha apresentação para a trilha Independência neste dia de hoje, né? Então, fico por aqui, Natália, e eu espero não ter ultrapassado. Então, tá ótimo, Ilka, muito obrigada por partilhar suas reflexões conosco. Eu queria destacar aqui a importância que você dá ao plural do Independências, né? Acho que isso a gente precisa enfatizar, essa disputa dos sentidos, a própria disputa das datas, e o desafio que é para o ensino de história se abrir para a reflexão sobre a possibilidade de abordar essa pluralidade em sala de aula, né? A história tem uma tradição de apresentar uma narrativa, e até alguns colegas dizem assim, meus alunos vão ficar confusos se a gente falar de muitas coisas, né, que disputam sentido, mas acho que esse é um desafio que está colocado, é importante pensarmos sobre isso e pensar também que isso se apresenta para a história da educação, né? Também nós, que somos professores de história da educação, temos que assumir esse desafio de trazer para a reflexão dos nossos estudantes essas disputas, a pluralidade dos significados, dos sentidos dados, aqui no nosso caso ao tema das independências, mas também a outras. Depois a gente volta para conversar mais sobre isso. Eu vou agora, então, chamar para a apresentação a professora Virgínia Ávila, já deve estar chegando. Virgínia, seja muito bem-vinda, te passo a palavra, fique à vontade para a tua apresentação. Obrigada, Natália, muito obrigada. Agradecer a todos, né, a oportunidade de estar aqui de volta, contribuindo, né, com as discussões sobre as independências. Vou também fazer a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher de 57 anos, já ia dizer 51, 57 anos, tenho cabelos grisalhos, uso óculos arredondados, meus cabelos são todos desalinhados, visto uma camisa azul clara, e ao fundo na minha parede várias figuras, né? Muitas do Antônio Volpi, né? Que foi um pintor italiano que veio para o Brasil no final do século XIX, no século XX, e que pintava muito, né, da vida, do cotidiano, né? Então, muitas bandeirinhas, e aí é uma forma também de eu me aproximar do Pernambuco, né, que é o estado que eu vivo hoje. Eu estou aqui, então, representando o núcleo temático de História da Educação do Portal do Bicentenário, e também representando
o programa de pós-graduação em educação da Universidade de Pernambuco, campus Mata Norte, tá? O que eu trouxe hoje, gente, para a gente discutir um pouquinho, né? Primeiro é pensar no tipo de contribuição que nós, historiadores, podemos dar para pensar as independências e para pensar isso lá na sala de aula, junto com os nossos colegas da educação básica. Então, eu atuo no mestrado profissional, e as minhas investigações são na área da história da educação, e o que nós temos procurado fazer é justamente uma devolutiva para as escolas, né, em termos de organização da sua documentação, de tomar conhecimento da sua documentação, né, tomar conhecimento da sua história a partir da documentação produzida pela escola, também de criação de disciplinas, não é, que possam estimular os alunos, né, ao interesse no trabalho com os arquivos, o conhecimento da história da sua cidade, do seu município, enfim, é mostrar um pouquinho as possibilidades que nós temos com os mestrados profissionais, quer dizer, como o conteúdo gerado, né, o produto gerado pelos mestrados profissionais, eles podem auxiliar de uma forma bastante significativa, expressiva, diria, né, os nossos colegas da rede básica. Então, eu vou pedir para os colegas colocarem a apresentação em tela. Isso, então, o que eu trouxe aqui para a gente discutir? Quero falar dentro dos nossos 15 minutinhos, né, para cumprir com o nosso tempo aqui. Eu trouxe aqui para vocês, gente, hoje, um trabalho, uma dissertação de mestrado, que foi realizada lá em Juazeiro do Norte, né, terra do Padre Cícero, e foi um estudo sobre a Escola de Primeiro Grau Presidente Ernesto Geisel. O recorte temporal foi de 1977 a 1987, e a Pergentina, que fez esse trabalho, pode passar, por gentileza. Isso, a Pergentina Jardim, que fez este trabalho, ela, à época, levantou uma documentação muito importante, ela trabalhava, inclusive, né, na escola, como professora de educação física, depois como diretora, hoje, inclusive, ela é secretária do município, né, de Juazeiro do Norte, fazendo um trabalho belíssimo lá. Então, esse é mais um ponto positivo, né, quando a gente pensa nos mestrados profissionais e também nos acadêmicos, né, a importância de nós formarmos, né, bons quadros para assumir, né, esses cargos tão importantes nas nossas estruturas de governo, tanto em âmbito municipal como estadual. Então, a Pergentina se debruçou num conjunto, né, sobre um conjunto enorme, de documentos e reconstituiu, né, a história da escola. E o que eu trouxe aqui foi um recorte do trabalho dela, para a gente perceber um pouquinho como o 7 de setembro e as festas cívicas eram trabalhadas na escola, o quanto isso mobilizava, né, em pleno nos anos 70, período de ditadura militar, o quanto isso mobilizava a sociedade. Isso, na verdade, era um grande evento, né, que unia e reunia as pessoas de ponta a ponta do país, tá? Pode passar. A delimitação temporal do trabalho abrange, então, o ano de criação, né, do ginásio. Ele foi um ginásio orientado para o trabalho, aquele tipo de ginásio polivalente, não é, que tinha o ensino das técnicas agrícolas, técnicas industriais, comerciais e domésticas, né, e depois ele passa, então, à escola de segundo grau. Então, essa é a justificativa para o recorte temporal do trabalho. Pode passar. Aqui eu trouxe um pouquinho a planta para vocês verem como era esse tipo de escola, esses polivalentes, né? Eles eram todos feitos de tijolinho à vista, muito amplos, né? Com espaços muito grandes, justamente para o desenvolvimento das técnicas, né? Pode passar. É interessante trazer esses dados da escola, que é um pouco para a gente entender como, em termos de arquitetura, né, a escola também foi perdendo um pouco dos espaços e se tornando, né, um ambiente completamente funcional e, às vezes, até carente, né, de aspectos básicos para o desenvolvimento, né, da aprendizagem das crianças e dos adolescentes e dos adultos também, né, que são os efeitos de uma boa luminosidade, né, de uma boa ventilação, né,
espaços lisos que as pessoas possam transitar sem problemas, né? Então, para a gente perceber um pouquinho, essa escola ela tinha 7 salas, laboratórios, cantina, sala para diretor, para o vice-diretor, sala de arquivos, né? Olha que interessante, uma sala de arquivos, 2 salas de orientação pedagógica, isto é coisa rara hoje nas escolas, né? Porque o serviço de orientação ele está praticamente desaparecendo, né? E se criou a função do coordenador pedagógico, que acaba assumindo as funções aí tanto do orientador pedagógico como do supervisor, né, escolar. Isso é uma questão também que a gente precisa ficar atento, né? Essa questão da racionalização, né? Dessa pseudo racionalização também dos cargos e das funções dentro da escola, né? Havia também uma sala para entrevistas, uma biblioteca, depósitos sanitários, enfim, né? Um espaço todo favorável, né? Para que, de fato, aquilo que era o propósito da escola, né? Que era de oferecer essas noções básicas de técnicas agrícolas, domésticas, comerciais, industriais, para os alunos, de fato, se efetivassem. Pode passar, por favor. Esse prédio ele foi construído por meio de um convênio, né, o MEC-USAID, uma agência norte-americana, né, por meio do PREMEM, que foi um programa de expansão e melhoria do ensino médio, que atuou em todo o país. Então, no Nordeste, a gente vê claramente isso, os colegas também de outras regiões do país também têm visto isso, né, a influência desses convênios e dessas agências nesses programas, né, de expansão e melhoria do ensino médio. Algo interessante aqui é a organização curricular, porque toda a articulação dela, né, entre a formação geral e a formação técnica, veja, não é para formar um técnico, mas é para fornecer noções, sabe, gerais das diversas técnicas mobilizadas e oferecidas na escola, né, com vistas ao desenvolvimento das técnicas comerciais, industriais, agrícolas e prática do lar, né? E pronto, a gente fazendo uma análise crítica e lúcida, né, dessas técnicas, nós até poderíamos pensar que algumas, né, dessas técnicas, enfim, talvez fosse interessante, né, a gente poder retomar algumas coisas, não é? Nas escolas hoje, por exemplo, as atividades agrícolas, no sentido de um contato maior também com a terra, né? A terra como produtora de alimentos saudáveis, enfim, né? As práticas do lar, não com esse nome talvez, mas como coisas básicas, né? Da gente saber amarrar o tênis, sabe? Amarrar o tênis, costurar, fazer uma bainha, coisas muito básicas, sabe? Assim, de sobrevivência mesmo que a gente precisa, né? Seria interessante se a gente retomasse algumas dessas coisas, até de maneira lúdica. A gente faz isso muito na pré-escola, né? As crianças vivenciam muito esses aspectos, mas depois, quando a gente vai passando para as outras etapas da escolaridade, isso já deixa de acontecer. Os professores, como eram selecionados, né, para as disciplinas, eles participavam de formações específicas, com o intuito de cumprir o currículo, né, e entender a filosofia da escola, e em que pese o número de desistência, havia uma demanda grande de matrícula. Eu vou explicar para vocês também o que aconteceu. Pode passar. A questão toda, gente, é que essas escolas, né, pelo menos o que constatou a Pergentina, é que ela era uma escola que tinha um grau de exigência muito grande. Então, as camadas populares, os filhos das camadas populares, tiveram muita dificuldade, né, de concluir a sua escolaridade nessa escola. Ela acabou depois se tornando uma escola onde os filhos da classe média iriam estudar. Mas voltando aqui, uma vez por semana todos os alunos participavam com o diretor, né, do hasteamento da bandeira nacional, aí trabalhando essa questão dos símbolos, né, e o hino nacional. Eu me lembro também que quando estudante nós chegávamos e nós fazíamos isso sempre, né, cantar o hino nacional e hastear a bandeira. Isso estava incorporado, introjetado, né,
Esse é o momento também, nesse período aí dos anos 70, das apresentações, das exposições, quer dizer, os alunos também participavam de muitas atividades em que eles tinham, né, que desenvolver, né, as suas habilidades, tanto na oratória como na escrita, enfim. São coisas que eu lembro também da minha época de estudante. No mês de setembro, essa prática, bom, essa rotina, né, trazia para a escola uma visão de respeito e ordem, né? E no mês de setembro, essa prática era diária, então as comemorações elas se intensificavam no 7 de setembro, tudo em direção, né, dedicado às comemorações da independência do Brasil. Essa independência que é contada nos livros e não as independências que a gente vem discutindo atualmente, né? Essa independência oficial. Mas, tirando esse caráter dessa independência oficial, há um elemento interessante por trás disso, que é o fato de que essa celebração ela mobilizava, né, a comunidade, mobilizava a sociedade, a cidade, de maneira geral, porque era, de fato, um grande evento que a gente acaba descobrindo que, tanto em regiões muito pequenininhas, afastadas, regiões rurais, não é? Ou uma cidade como Juazeiro do Norte, ou se a gente pega uma cidade como São Paulo, todas elas, né, dedicavam às escolas bastante tempo, né, para as comemorações da independência do Brasil. Os professores das disciplinas de humanas faziam a contextualização do período em sala de aula, isso é uma professora que relatou para a gente, muitos já fazendo, não sei se há tempo naquele momento, com esse olhar crítico que a gente faz hoje, porque também as pesquisas avançaram, a gente já também tem novos conhecimentos, né, sobre aquele período, né, muitos colegas se aprofundaram muito também em seus estudos e nos trazem hoje também outras abordagens, outras questões para a gente pensar que não aquela história oficial, né, de alguém que independizou, né, o Brasil. Pode passar. O professor Norberto Labrida, ele assinala aqui que o ensino secundário brasileiro deveria ser patriótico por excelência, sendo capaz de dar ao adolescente a compreensão e necessidade de honrar a nação, né? Quer dizer, esse vínculo com a nação, e que nós fomos também perdendo ao longo do tempo, né? Hoje há uma fragmentação, né? A gente está aqui tentando juntar os pedaços, e a gente pensar, né, na reconstrução dessa noção mesmo, né, de nação. O que significa, né? O que significa uma nação? O que significa fazer parte de uma nação? Né? Quais são os valores que nos unem, que nos mobilizam? Porque uma nação é isso, né? Uma nação compartilha, né, de valores comuns. Né? Quais são os valores que nós compartilhamos e defendemos, né? Aqui o meu tempo está quase terminando, então a seguir eu vou mostrar para vocês algumas fotografias, os alunos enfileirados, com fardamento, né? A atividade era feita no hall da escola, e no mês de setembro, então, ocorriam essas comemorações todas. Pode passar, por favor. Então, aqui uma foto, né? Os alunos perfilados. Essa cena aqui, gente, é uma cena que vai se repetir no país inteiro. No país inteiro. Né? Todos uniformizados, achando a bandeira e cantando o hino nacional. Né? Na maioria das vezes, sem muito bem saber por que lá estavam ou o significado daquilo. Né? Mas por trás há algo que está implícito, né? Que é essa noção de patriotismo, né? De civismo. Isso está presente o tempo todo e isso é introjetado na escola. Pode passar. A escola mantinha uma fanfarra composta por alunos da escola, que ensaiavam durante todo o ano para o desfile de 7 de setembro. Né? O desfile era realizado durante a manhã, era tradição o encontro entre as famílias que saíam às ruas para desfilar, para prestigiar os desfiles, e quem não participava dos desfiles participavam de outras atividades
para aquele momento, tá? Então, ou seja, todos de alguma forma ou de outra participavam das atividades. Aí nos desfiles, gente, era interessante, porque aí os alunos carregavam os troféus, as bandeiras, os símbolos da escola, né? Ou seja, tudo aquilo que pudesse dar visibilidade aos grandes feitos da escola. Pode passar e eu já estou me encaminhando aqui para o encerramento. Pode passar. A disciplina de educação física desempenhou um papel importante nesse período. Entre seus objetivos estava a formação de um exército jovem, forte e saudável. Os professores de educação física que tinham a função de organizar o desfile cívico, como consta o relato, né? Então, em setembro, a rotina das aulas elas mudavam completamente, porque aí a questão era como se fosse uma preparação para o carnaval aqui, né? Ou seja, a gente gasta o tempo, né, para se preparar e fazer um bom desfile e apresentar o melhor da escola. Pode passar. Aqui aí já é um outro desfile, é um grupo de técnicas agrícolas, né? Traziam o brasão, a flâmula, trajando roupas brancas, pode passar. O corpo era um componente importante a ser educado, e a disciplina de educação física, mais uma vez, assumia esse papel na escola. A disciplina tinha como característica o rigor. Alguns pais desejavam matricular seus filhos para que eles aprendessem a seguir regras. Havia nos pátios da escola cartazes referentes aos direitos e deveres dos alunos, relacionando-os com o regimento escolar. Pode passar. Considerações. A partir das entrevistas que a PG realizou também, foi possível esboçar um perfil de alunos. Em grande parte, os alunos dessa escola eram moradores de bairros distantes da escola. Observou-se pelas fichas de matrícula um número significativo de desistência de alunos antes de finalizar a 8ª série, fato que pode ser atribuído ao nível de exigência do ensino. Como eu falei para vocês, ela foi uma escola que depois se caracterizou muito mais uma escola de atendimento aos filhos da classe média do que da classe trabalhadora, que foi o propósito, né, pela qual esses ginásios orientados para o trabalho foram criados. Muitos alunos não conseguiam acompanhar e acabavam em desistência. As festas cívicas demonstraram uma escola baseada na disciplina e na ordem, tendo a participação dos alunos em momentos de desfiles cívicos e em atos internos da escola. Diante disso, evidenciaram-se o uso recorrente do hino e dos símbolos nacionais. E, por fim, eu trago aqui as referências e encerro a minha apresentação. Muito obrigada. Obrigada, Virgínia, pela sua apresentação. Acho muito importante você nos lembrar que as festas cívicas, que as maneiras de celebrar, elas produzem efeitos, né? Então, além de considerar o que a escola escolhe celebrar, é também de que maneira isso é feito. Isso, para além de ser uma festividade ou um momento descontraído fora da sala de aula, mobiliza as pessoas na sua completude, né, dos comportamentos, nas compreensões. Achei interessante a tua provocação com relação à possibilidade de rever as técnicas agrícolas e as técnicas do lar num outro significado. Eu acho que na mesma chave de leitura, né? A gente pensa essas práticas escolares como muito tradicionais, porque elas foram propostas como uma maneira de governo das populações, né, de manutenção do status quo. Mas a gente pode reverter a ordem e olhar para práticas como essas e ressignificar a todo momento. E aí fiquei aqui me perguntando do contrário também, né? Quantas supostas boas ideias progressistas nós temos e podemos propor na escola, e elas podem ser absorvidas, ser significadas como conservadoras, podem se tornar formas de engessamento das práticas, né? A gente teria um montão de exemplos para dizer, né, de várias propostas consideradas muito novas, inovadoras, que vão, enfim, sempre esse desejo de fazer a educação finalmente ter qualidade, finalmente, como se nada disso a gente tivesse tido até então. E aí elas chegam na escola e podem virar uma maneira a mais de controlar o aluno, de, enfim, restringir a autonomia, embora possa aparecer no rótulo, né, uma outra coisa. Então, muito interessante todas as suas informações e provocações. A gente vai voltar para
continuar essa conversa. Tá Eu quero aproveitar para lembrar quem está nos assistindo ao vivo que pode fazer perguntas e comentários no chat no YouTube, porque aí em seguida a gente vai voltar para uma conversa aí, quem está ao vivo pode participar. E já, sem demora, vou passar a palavra para o professor Marcelo Gomes, que já deve aparecer. Marcelo, seja muito bem-vindo, te passo a palavra, fique à vontade. Obrigado, Natália. Bom dia a todos, todas e todos, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Ampur e ao portal, né, pelo convite desse evento realizado em parceria, né, entre as duas instâncias. E é um prazer dividir essa mesa aqui hoje com vocês. Eu sou um homem de cabelos pretos, encaracolados, uso barba, tenho a pele de cor parda. Estou em meu escritório, atrás de mim tem uma parede branca, uma pequena estante, né? Antes de iniciar a minha fala, eu quero convidar aos que nos assistem nesse momento para participarem do Virando 7 no Portal do Bicentenário, né? O portal está aí desde 2020, implementando várias ações, como a professora Ilka destacou de forma bastante pertinente na fala dela. E esse ano passado tivemos a virada da independência, e esse ano a gente está organizando o Virando 7, né? Então fica aí atento em nossas redes, que ainda hoje será disponibilizada a programação. Bom, eu vou tentar, em minha fala, fazer um esforço, né, de refletir sobre a história da educação, ou melhor, sobre como a história da educação pode contribuir para pensar o Brasil, né? A Natália já me apresentou, sou professor da Universidade Estadual de Santa Cruz, e aqui eu coordeno, junto com a professora Cíntia, o Grupo de Pesquisa em Política e História da Educação, o GRUPED, que está também inserido no Portal do Bicentenário como parceiro, e a gente articulou, né, alguns projetos de extensão e de pesquisas relacionados ao investimento de pensar também o processo de independência, mas não apenas a efeméride em si, né? O marco de 1822, mas o processo brasileiro como um todo. Então, como que a história da educação ajuda nesse aspecto a uma interpretação do país nesse longo processo de formação e construção da nação. Então, o primeiro ponto, né, que eu queria destacar é como está intitulada, né, a mesa, e aí eu queria destacar como que o próprio processo de independência política do país, né, História da Educação e Independências, o título da mesa, né? Então, como que isso contribui para a gente pensar o próprio processo de independência política do país. Então, podemos considerar que após o ano de 1822, há um debate, agora de responsabilidade do Estado brasileiro, em torno da chamada instrução pública, né? Então, esse debate ele está necessariamente articulado à formação da nação brasileira. Então, que país é esse que se buscava formar enquanto Estado-nação, né? Então, já disse isso algumas vezes, né? É de conhecimento e um consenso, eu acredito, na historiografia, de que o Brasil se tornou um Estado antes de se tornar uma nação. Então, as formulações educacionais, a escolarização, elas se tornaram, em muitos aspectos, mecanismos para projetar o país. E continua ainda esse mecanismo de projeção, né, que a gente vê, por exemplo, nas interpretações que se faz, inclusive nos dias atuais, sobre o papel ou a função da escola, da educação, etc. Que eu não posso deixar de destacar, por exemplo, né, que nesse bicentenário a gente está vivenciando também um momento de eleições, né? O Brasil passa por um momento importante, onde várias narrativas de disputa e apropriação sobre o bicentenário estão sendo colocadas em confronto, né? E quem assistiu aí a tentativa de debate presidencial deve ter percebido, eu acho que vários colegas professores e professoras que nos assistem agora devem ter ficado bastante incomodados, né, com as falas em torno da interpretação que se tem a partir dessa narrativa oficial, né, política e tal, sobre a escola, a educação, os professores, etc. Então, que país é esse que a gente projeta, né? E naquele momento esse debate também era intenso, né? Aliás, nunca deixou de ser intenso o debate sobre a educação, porque ela tem uma função nessa construção, né? Então, a escola ela passou a constituir-se, pelo menos nos espaços de debates institucionais, políticos, como lugar de possibilidade da formação do povo brasileiro e da nação brasileira. Eu uso aqui o termo projetar,
no sentido de que a construção do Estado e da nação brasileira ela não ocorreu de forma aleatória, o que é de conhecimento de todos. Então, foram sendo construídos projetos diversos, com a marca, obviamente, da manutenção da desigualdade, da exclusão e, principalmente, da violência, que é a marca fundamental, né, desde nosso processo colonizador, como bem destacou o professor Luiz Rufino, né, que esteve conosco recentemente numa live no portal do Bicentenário, falando sobre os territórios e sujeitos, né, da formação da nação brasileira. Então, eu destaco esses pontos porque eles são marcas que permanecem até os dias atuais. Né? Então, neste percurso, várias narrativas foram sendo produzidas ao longo do processo a respeito do que seria o Brasil e o povo brasileiro. Narrativas ou, digamos, também autonarrativas, né? Foi um termo utilizado que é utilizado pelo professor João Paulo Pimenta, né? E essas autonarrativas que surgiram ainda no calor do processo da independência, né? Durante o momento ali do processo de independência. Então, a produção e as disputas dessas narrativas, elas contribuem para refletirmos sobre como esse processo moldou comportamentos, visões de mundo e a própria forma como o sujeito se percebe neste território chamado Brasil. Então, nós construímos uma imagem sobre nós mesmos, né? E negando, em muitos aspectos, em nome da civilização, características que também são constituintes de nossa existência, né? E essa civilização, ela é projetada no outro, no caso aqui, no europeu, né? Então, vejam bem, o processo de independência do Brasil, ele não está isolado do contexto do surgimento dos Estados modernos e suas implicações no mundo ocidental. Uma delas, como bem destacou Carlota Boto, trata-se da relação entre Estado, instrução pública e processo civilizador. Então, se a gente perceber, for pegar as pesquisas em torno dos processos de independência, por exemplo, na América Latina, né, todos ali no contexto do século XIX, por mais que a América tenha se tornado republicana, né, e o Brasil se manteve como império, mas esse projeto de formação da construção da nação, do que seria, né, esses sujeitos que ocupariam essas repúblicas e o Império Brasileiro, ele foi muito parecido no que tange a essa importância que se deu à escolarização, né? Então, que é um papel fundamental, e aí não se pode, ou pelo menos seria algo muito descuidado do ponto de vista da história, a gente fazer uma análise sobre o processo brasileiro sem levar em consideração a perspectiva e a análise, né, desses processos de formação, no caso, educativos, não apenas escolares, né? Então, isso implica, inclusive, né, na constituição do Estado professor, que é o termo que a Carlota Boto utiliza quando ela vai falar da Revolução Francesa, né, da construção de Estados nacionais, dessa necessidade desse Estado, repito, que surge antes da nação, de controlar a formação dos sujeitos, inclusive de quem vai ensinar, né? Ou seja, a programação dos mestres a partir do controle sobre o que seria ensinado. No caso da Bahia, e aí a Ilka falou da questão do 2 de julho, né? Queria até aqui destacar que vai sair agora uma publicação no projeto organizado pela professora Aline Limeira, da UFPB, o edital que ela conseguiu, e uma publicação entre a História da Educação e o Bicentenário, né? A gente tem um artigo que eu publiquei, vai sair junto com a minha bolsista de iniciação científica, Raquel Freire Bonfim, e a gente tratou justamente sobre as discussões das narrativas, né? As comemorações entre o 2 de julho e o 7 de setembro na Bahia, e também o balanço, né, historiográfico em torno dessas comemorações e da independência da Bahia. Mas no caso da Bahia, então, voltando, é interessante a gente pensar no surgimento da escola normal, articulada o que o historiador Biratã Araújo definiu como Bahia Rebelde, né, que são os movimentos de revoltas que ocorreram no estado da Bahia desde 1798, e aí ele pega esse período que vai até 1837, 1838, as quais tiveram muitas dessas revoltas a participação de professores. Então, nesse caso, o surgimento de uma instituição, né, para a formação dos professores era algo fundamental para acirrar o controle sobre esses sujeitos, né? Então, a Lúcia Rocha, né, ela diz lá, a Lúcia Rocha tem um trabalho sobre a Escola Normal da Bahia, ela vai dizer que o decreto de criação da Escola Normal da Bahia, ele é de 1836,
logo após a revolta dos malês. E apesar de sua abertura ocorrer oficialmente, né, e na prática só em 1842, que foi depois da Sabinada, né? E a Escola Normal da Bahia ela tem uma característica interessante, que talvez ela seja uma das únicas no Brasil que ela não fechou em nenhum momento, né? Ela teve uma divisão entre senhores e senhoras, né, menino e tal, mas ela não fecha em nenhum momento. Então, mesmo que para toda a província fosse suficiente apenas uma instituição de formação, o debate sobre o controle e fiscalização dos professores e professoras era algo constante em todo o século XIX, além, é claro, do avanço de um processo de racionalização dos métodos de ensino e materiais utilizados nas escolas. Então, esses mecanismos eles vão se tornando elaborados, né? À medida que o próprio Estado vai se burocratizando, se formando uma elite estatal, e essa elaboração em torno desses mecanismos de controle, disciplinamento, etc., inclusive no que tange os professores e tal. Então, não por acaso, né, poucos anos após a independência, no ano de 1827, nós tivemos a primeira Lei Geral da Instrução Pública, que trataria, inclusive, do método a ser utilizado. Então, além do aparato legal, outros mecanismos, né, eles seriam utilizados como dispositivos de controle, formação e consolidação dos sujeitos que habitariam a nação brasileira. A permanência da escravidão após a independência demonstra o que a narrativa e os dispositivos de civilizar guardavam para algumas camadas da população. Então, como eu já citei, né, em pesquisa realizada aqui no âmbito do Gruped, nós encontramos alguns jornais do período, como o Jornal Diário Constitucional, do dia 30 de março de 22, onde a gente tem um exemplo disso, né? Então, o jornal dizia, por exemplo, que um desembargador de Salvador ele pedia para que se vigiasse mais regularmente e aplicasse apenas de açoites aos escravos, que andasse à noite sem bilhetes de seus senhores, além de impor limites aos libertos com punições estabelecidas caso os ultrapassassem, né? E aí é interessante agora citar também, né, o trabalho do João José Reis sobre a greve negra, né, de 1857, que ele vai desvendar um aparato de controle sobre a população negra livre, né, em Salvador, e africanos também livres, no que ele considerou como um anti-africanismo, né, pautado no Brasil, que era o medo que se tinha absurdo desses resquícios, né, dessas revoltas na Bahia. No caso do livro do João José Reis, ele vem falando como que se intensificou esse controle, principalmente depois da revolta dos malês, né, em 1835, lembrando, né, todo mundo sabe que os revoltosos eram alfabetizados, né, eles escreviam, sabiam ler e tal, era um medo, então, dessa população constante de uma revolta. Na mesma página do mesmo jornal, um articulista que se denominava o Amante do Brasil pedia que se proibisse a entrada de menores em bares e tavernas, acreditando que com isso grandes serviços se faziam ao melhoramento da educação, pois esta prática afastava as crianças na escola. Então aqui a gente tem vários exemplos, né, que ditando comportamentos e tal, e usando a escola como um pretexto, né, dessas mudanças, né? Desde o momento que a junta governativa se instalou na Bahia, né, jurando obediência às cortes, pensava-se nas mudanças que se deveriam efetuar para tornar as transformações políticas desejadas palpáveis e efetivas. Dentre as várias proposições, a educação apareceu como um dos aspectos centrais, tal qual demonstram os escritos, né, dos periódicos Diário Constitucional e um outro jornal que trabalhamos, chamado Semanário Cívico, né? Em tudo opositores, os dois, né, no debate político, mas concordantes no sentido de que adotavam o mesmo comportamento de propor reformas para a instrução pública que acompanhasse as reformas do Estado sobre o papel crucial da educação, fosse para a instauração da monarquia constitucional no Brasil, mantendo-se a subordinação a Portugal, fosse para a proclamação da independência a partir da figura do príncipe regente com a instalação do império. Ou seja, as elites se divergiam no modo em que se daria, né, a gerência desse poder, mas se uniram e se unem até hoje sobre elas sempre se manterem, né, na manutenção desse poder. Então, o discurso nesse fato é de como vai continuar
essa mesma elite perpetuando-se, né, nesse disciplinamento. Cynthia Greve, né, ela vai destacar que, ao longo do processo civilizador e de escolarização, as relações sociais elas foram se moldando aos dispositivos implementados, e ocorrendo, então, uma pedagogização das relações sociais, é o termo que ela utiliza, ou seja, ações e sujeitos previsíveis, criando comportamento social aceitável, né? Que é o que nós vemos hoje em relação a algumas narrativas sobre que determinados comportamentos não são patrióticos, o brasileiro não é assim, o brasileiro é de tal maneira. Voltando aos debates presidenciais e às narrativas eleitorais, né? A gente vê sempre essa coisa de unificar, de que o brasileiro é o herdeiro, né? Isso tudo compõe também um processo que é educativo, né? De convencimento sobre o que nós somos enquanto cidadãos, né, brasileiros. Então, a civilização, então, ela passa a referir-se a um padrão universal de moral e costumes, né? Essa maquinaria escolar, no entanto, ela oferecia dispositivos diferentes às crianças ricas e pobres, né? Então, essa oferta educacional, ela desconsiderava amplos setores da população, no caso indígenas, escravizados, e deveria ser diferenciada conforme dados de origem social, né? Então, é ilustrativo nesse sentido a opinião também, a partir das pesquisas, de Joaquim José da Silva Maia, que era um proprietário do jornal Semanário Cívico, para quem a instrução pública reformada após a promulgação da Constituição pelas Cortes deveria abranger certa separação. Os colégios do recôncavo, na visão dele, né, seria para os filhos dos ricos e os outros de artes e ofícios mecânicos para os filhos do pobre, né? Esse dualismo que a gente sabe que ainda permanece em grande medida até os dias atuais. Então, narrativa que não parece espantar, pois constitui uma essência das elites políticas brasileiras, uma narrativa de longa duração que ecoou também na fala do deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, em outubro de 2016, um ano após o golpe, né, sofrido pela presidenta Dilma, quando se discutia a PEC do corte e congelamento dos gastos e investimentos, né, que afetou a todos nós. O deputado disse: quem não tem dinheiro não faz faculdade. Então, vejam, a instrução pública, portanto, articulada ao Estado independente, atuava no sentido de projetar aquilo que se queria construir enquanto nação brasileira sob os preceitos da civilização. No entanto, esse processo criou uma hegemonia oficial que, em certa medida, silenciou, negou, aniquilou e, sem jazeros, exterminou parte de nós mesmos enquanto possibilidades de nação. Então, nós inculcamos a ideia do civilizado e de civilização em detrimento desse genocídio, né, e dessa violência que é a marca do processo histórico brasileiro contra determinadas populações. Então, estamos aqui, 200 anos depois, resultado dessa complexidade, insistentes em demonstrar que outro país é possível, construindo nossas autonarrativas e também observando as continuidades estruturais desse longo processo, que remete ao período colonial, né, que foi também, de fato, uma colonização educacional, vamos dizer assim, né, das subjetividades da existência dos povos que aqui habitavam. E esse termo, subjetividades da existência, foi dito pelo professor Luiz Rufino, né, na live que eu mencionei agora há pouco. Então, este processo ele é contínuo, as disputas pela formação, projeção do que seria a nação brasileira e a essência do povo brasileiro ainda persistem, permeados pelas disputas constantes em diferentes instâncias, inclusive nas educacionais. Então, a formação do Estado moderno inclui, né, historicamente, os rituais educativos, forma de socialização política, como instrumento imprescindível para a sua formatação e solidez, pois garantem a constituição de laços de solidariedade através da difusão de uma língua nacional e dos mitos da pátria que a gente vê a cada momento, né, de comemoração das efemérides se reafirmando, como vemos agora. Então, durante muito tempo, já estou encerrando, tá, gente? Durante muito tempo, foi ocultada a exclusão da diversidade incutida nesse processo. O acúmulo da experiência obtida nos embates sociais e também historiográficos
revelou esses ruídos e deu vazão à crítica e à representatividade necessária, à possibilidade de construção de um mundo mais democrático, né? Então, sua realização condiciona-se, logo, à compreensão e inclusão das realidades diversas, né, dos microcosmos deste mundo hoje globalizado. E a trincheira histórica tem sido valiosa nessas lutas, né? As versões historiográficas em torno das independências, especialmente para a história da independência na Bahia, nos levam a refletir sobre as conquistas das classes subalternas e o que ainda lhes faltam para a cidadania plena. Essenciais e ativas na luta que manteve a Bahia unida ao território brasileiro e, estrategicamente, manteve esse território em sua configuração, foram, entretanto, postas de escanteios nos processos decisórios, excluídas e marginalizadas em seus direitos básicos, né, quanto não eliminadas, e tolhidas de uma mínima inserção social nos anos pós-independência. Essa política de Estado desvela, por outro lado, mediante uma leitura na contramão das fontes privilegiadas pela história, as formas de resistências perpetradas por baixo por esses sujeitos que, tendo contra si pesada estrutura de poder imperial, lograram espaço na instrução pública e expectativas de liberdade, traçando a seu modo a malha de costumes, colaborações e movimentos que lhe garantiam vitórias políticas, né? Na República, alvos principais das políticas educacionais, baseadas nas teorias racistas, pseudocientíficas e elitistas, permaneceram nos interstícios do poder, afetando com suas próprias armas de onde estavam, revelando que o desejo pelos diversos sentidos de independência que alimentavam e mantiveram os atentos, até onde possível, aos entraves desse Estado e às suas possibilidades e limitações de ação. Então, nesse aspecto, a efeméride bicentenária da independência, sobre a luz da história da educação, possibilita a ampliação do debate sobre o que somos e o que podemos ser. Permite que discutamos questões que pertencem à longa duração, que coloquemos discussões presentes no nosso cotidiano como algo estrutural, reflexo da invenção do Brasil, do país possível que foi descartado ao longo do processo. E eu gostaria de terminar como hábito de um professor de História da Educação, deixando a pergunta: 200 anos depois, que país é esse que se busca formar enquanto Estado-nação? Bom, obrigado, desculpa aí se eu tiver passado um pouco do tempo. Tá ótimo, Marcelo, muito obrigada pela tua fala. Acho fundamental a tua ênfase nesse desejo de ser civilizado que ocupa a preocupação das elites brasileiras desde antes, mas se reapresenta no período da independência política e o fato de que a gente precisa lembrar a todo tempo que o civilizado não é uma palavra neutra, né? A civilização não é algo universal e neutro, como se apresentou nos discursos. Surge num lugar, se impõe a todos os outros, e a importância da gente observar o quanto tentarmos ser civilizados tem nos impedido de sermos nós. E é engraçado que essa frase fica esquisita, porque parece, como a gente é tão impregnado da ideia de que ser civilizado é bom, fica difícil dizer que os movimentos, mas fundamental dizer, né, que os movimentos de inconformidade, de recusa dos processos civilizatórios são também formas de manter a existência da diversidade, mantermos a diversidade, né, no Brasil, né, na nossa própria história. Gostei da expressão, né, de você trazer para a discussão a expressão Bahia rebelde. Fiquei pensando aqui no quanto a escola é acusada de ser ruim, porque não, como se a escola brasileira fosse incapaz de fazer o que precisa ser feito, de trabalhar do jeito que tem que se trabalhar, a potência de pensar que a escola foi uma das instituições fundamentais na configuração do Estado Nacional Brasileiro, que tinha no horizonte esse desejo de tornar o Brasil um país europeizado, né, vindo na palavra civilizado, e o quanto a nossa própria população e, enfim, as características do Brasil foram consideradas inadequadas para sermos um país, e a escola fazendo esse movimento de conformação, né, de toda uma população
que reagiu a todo tempo, né? Então, acho que é potente a gente olhar na história da escola essas recusas que são acusadas de serem incapacidade da escola como recusas ativas, agenciamento mesmo das pessoas. Acho que é uma perspectiva fundamental no nosso tempo. Eu vou chamar de volta os colegas da mesa para estarmos todos juntos aqui para o debate. Para dar início à nossa conversa, tentando pensar os eixos articuladores das falas de vocês, né? Retomei ali a ideia do título da mesa mesmo, História da Educação e Independências, e fiquei instigada a pensar no duplo sentido, né? Tanto a história da educação seguindo para as independências e as independências vindo para a história da educação, né? Fiquei pensando da potência, um pouco do que eu dizia agora, em função da fala do Marcelo, né? Quanto a história da escola, ela é central na história do Brasil, né? O quanto essa história, o quanto faz sentido que essa história esteja na sala de aula da educação básica, inclusive. Porque pensar a história da escola, e eu estou aqui recortando para a história da escola, a história da educação tem muitos outros campos, né, de pesquisa, mas pensar que a escola ela passa por essa instituição transparente e neutra, e ela é produtora, né, de significados e de comportamentos e de modos de pensar o Estado brasileiro, e ela é o local onde as crianças estão aprendendo a história hoje, né? Então, problematizar a própria escola, né? E o seu papel o seu ativo papel na conformação, na construção das independências, né? Ou da reação, ou da recusa, é algo que penso que para o campo da história é bem-vindo, né? Contribui, né? E pensando no outro sentido, assim, as independências, de que modo as independências podem aparecer na história da educação, e pensando nas aulas de história da educação, né, no sentido de que também acho que o campo da história da educação tem que incorporar essa discussão, afirmar, como a Ilka trouxe aqui, o plural do independências o tempo todo. E nesse sentido eu queria propor uma pergunta para vocês, que são professores de história da educação, o quão potente é que a gente traz, e acho que é raro ainda, me parece que isso não está fazendo parte das nossas aulas, mas o quão potente é pensar essas celebrações, essas festas cívicas, essas efemérides na escola, né, na sua história. Isso que a Virgínia nos trouxe hoje, né, para reflexão, fiquei pensando, isso é fundamental como problematização para os nossos alunos nas licenciaturas hoje, os nossos alunos que estão fazendo a disciplina de História da Educação, porque eles frequentam as nossas aulas de História da Educação e depois eles fazem as comemorações lá de todas as coisas que a escola, nem vou citar nenhuma, mas todas as coisas que a escola assume como datas comemorativas, e atividades, muitas, em grande parte, desprovidas de sentido e de reflexão, né? Então, interessante se a gente puxa essa discussão dessa celebração cívica, na potência que ela tem em nos mostrar a diversidade de sentidos e a apropriação mesmo, né? Se ali nos anos 70 era um sentido autoritário, conservador, dado essas festas, hoje a gente está fazendo justamente aqui agora, a disputa de que essa celebração possa ser um momento de reflexão, né, de questionamento do que é o Estado brasileiro, do que foi o processo de independência, né, pensando nas independências. Então, queria provocá-los a falar um pouco sobre o lugar dessas temáticas nas aulas de História da Educação. Proponho fazer uma rodada, depois o professor Luiz Carlos Vilauta tem também uma pergunta a fazer, e aí a gente consegue, acho que, fazer 2 rodadas de conversa. Pode ser na sequência das apresentações? Então tá, Ilka. Oi, provocativa, né, Natália? Então, como eu fiz um estudo e tenho acompanhado as publicações do Portal do Bicentenário,
e no GT4, né, que a gente faz todo um trabalho de divulgação e tudo mais, eu tenho pensado que aulas de história da educação teria que trazer, nas suas expectativas, os sentidos de liberdade. Além dos sentidos de liberdade, né, ver outros significados para essa construção do Estado brasileiro. Não somente apenas na educação escolar, mas também em outros espaços educativos. Eu penso também de trazer, na história da educação, o uso de jornais, hoje, falando da efeméride, né? Como que pensa as efemérides, a efeméride, né? E qual o tempo histórico aí em que se relaciona essa efeméride, esse 7 de setembro de 2022, que nós estamos nas comemorações. Também de fazer outras reflexões, né, que a própria trilha Independências traz essas possibilidades, né, de trazer aí para nós as mulheres na independência, os protagonismos populares, como bem Marcelo falou, né, de outras lutas, né, de trazer também formas de lutas, essas formas de lutas e resistência. Também eu acho que um protagonista que está muito ausente, e que a Virgínia traz à tona aí, que eu acho que é importante, nessas comemorações que nós estamos aí trazendo aí para a independência, são as falas de professores e professoras, né? Como ensinaram, como viram o 7 de setembro, como trazem hoje as suas histórias pessoais, né, de vivência na própria escola, de experiência mesmo vivida, enquanto professora, enquanto aluna, e de trazer à tona esses sentidos, né, para essa data cívica, né? Então, atores, experiências, independências, né, narrativas outras possíveis para se ensinar e aprender história da educação brasileira, né? Então, me preocupou muito, né, naquela lista que eu falo com vocês que abre, quais os livros muito presentes ainda. Muitos ainda, alguns livros que vieram para a gente foram livros muito ainda tradicionais, assim, eu estou falando de tradicionais, assim, daquela velha história da educação que estava ali presente como se fosse um livro referência, né? Não ganhou, mas assim, foi muito citado, né, como livro referência para se ensinar sobre as independências do Brasil, né? Sobre esses sentidos de independências, né? Então, eu acho que a gente poderia mudar aí, colocar outras narrativas, ou então contrapor narrativas, né? E ver aí possibilidades de aprender e ensinar, que hoje eu aprendi muito com o Marcelo, com a Virgínia e com as suas colocações, Natália. Obrigada. Não sei se respondi. Não, tá ótimo, Ilka. Vamos conversando. Passo para a Virgínia. Isso. Olha, gente, eu acho que dá para a gente pensar assim, em algumas experiências, né, que nós vivenciamos em sala de aula com os nossos alunos, né? E uma questão que a gente precisa considerar também, assim, é a história dos locais e das regiões em que nós trabalhamos, que elas são muito distintas, não é? E os alunos vêm também com bagagens muito distintas, né? De região para região. Então, acho que um primeiro movimento, aí estou falando de uma gaúcha, né, que deslocou para o Nordeste, acho que um primeiro movimento é essa abertura para o novo, para aquilo que a gente desconhece, né? E para o modo tão peculiar como as pessoas vivem, com outra cultura, com outra forma de se organizar, de sociabilidade
também, né? Então, acho que um primeiro movimento é esse. Um segundo movimento é trabalhar a história da educação na perspectiva, a partir do olhar de alunos e professores. Eu acho que não tem como trabalhar fora dessa dimensão, né? Fora dessa dimensão é a manualística aí que a Ilka está falando, né? Fora disso é o ensino do manual, né? Você vai lá e pega o livro e conta uma história que, inclusive, já foi revista, né, Ilka? É isso, né? Que já foi revista, que a gente já avançou, né? Que a gente já descobriu outros elementos, né? E é assim que a história funciona mesmo, a gente vai reescrevendo, as gerações, né, posteriores vão reescrevendo justamente para cobrir as lacunas e para trazer também novos elementos para a gente pensar. Então, eu acho que um movimento é esse, é a gente trazer a fala e as experiências dos alunos e dos nossos professores. Eu ia trazer hoje, para a apresentação, um conjunto de entrevistas de professores que atuaram na zona rural, no sertão pernambucano e baiano. E justamente trazendo os fragmentos sobre o 7 de setembro, como cada um deles. Mas era tanta entrevista, gente, que daí também não daria para 15 minutos, sabe? E eu também não gostaria de prejudicar nenhuma das experiências, né? Porque, assim, são muitas entrevistas para você selecionar alguns. E, às vezes, aquele que você deixa de fora, ele é importante para a gente pensar. Então, só para dar uma ideia para vocês, nessas entrevistas, quando a gente pergunta como os professores viveram a reforma de ensino lá de 71, LDB, como eles viveram a ditadura militar, enfim, para alguns teve repercussão. Quer dizer, aqueles professores que estavam situados em cidades maiores, um pouquinho, teve repercussão. Para aquele professor que está na zona rural, ele não ouviu falar, ele não sabe o que é isso, né? Então, veja só, se esse professor que estava lá na zona rural, ele não soube, não ouviu, isso não fez parte da rotina dele, né? Do cotidiano dele, como professor. Se isso não fez parte, como é que a gente quer que esse professor tenha clareza e entendimento do prejuízo que foi a ditadura militar para o país, da violência que foi a ditadura militar para o país? Veja, quando a Ilka está falando dessas independências plurais, eu estou pensando nessa perspectiva, né? Dessas diferenças todas, de compreensão, de interpretação e de experiência mesmo com o tema, se a pessoa viveu aquilo ou não, ou leu aquilo ou não. Então, Natália, eu tenho pensado que o nosso desafio e o nosso papel daqui por diante, ele nunca foi tão importante. Eu acho que nós nunca fomos tão importantes, porque a gente vai precisar, assim, recontar, sabe? A história das comunidades locais, sabe? A história das pessoas, a história dos professores, dos alunos, a gente vai precisar fazer isso. E nós temos muito a contribuir. Para encerrar, o que eu penso? Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho muito mais articulado com a rede básica, né? E isso tem que ultrapassar o discurso, é fazer o trabalho mesmo, né? É envolver a escola nas nossas atividades, né? Envolver a escola nas nossas pesquisas. Nós podemos criar projetos de preservação do patrimônio histórico-educativo, que você envolve toda a comunidade escolar, que você pode produzir material e esse material ser utilizado em sala de aula pelos professores. Quer dizer, o conteúdo que nós produzimos a partir das nossas pesquisas, eles necessariamente precisam entrar na escola, gente, e serem usados pelos professores. Então, uma forma é a gente pensar com, né, não é sobre, mas é pensar com os professores, com os nossos alunos, que muitos são professores, e com as escolas, né, de como a gente pode auxiliar e contribuir para que essa história seja cada vez mais plural e que a gente respeite, né, essas singularidades locais e regionais, que é a grande diversidade que faz esse país ser o que é, né? Essa boniteza toda desse país, ela não é de graça, né? Ela acontece justamente por isso, porque nós temos cada região do país, cada lugar que você vai, às vezes no mesmo estado, no mesmo município, né? Você tem escolas com culturas escolares diferentes, com concepções diferentes dentro do mesmo espaço. Então, acho que a hora que a gente se entende nisto, aí eu acho que é possível a gente trabalhar nessa perspectiva dessas independências plurais, porque aí, Natália, me perdoem aqui o excesso, a gente entra num outro problema hoje,
que nós temos esse grande desafio pela frente, uma grande contribuição a dar, e nós temos também uma grande limitação pela frente, né? Que é o fundamentalismo religioso, né? Que está dentro das escolas, né? Quer dizer, ocupou as escolas. Isso é uma realidade, ocupou as escolas. Então, quando a gente pensa assim, sim, mas um professor, ele não precisaria ter um espírito republicano? O Estado e a escola pública não são laicas? Como é que esse professor atua em sala de aula quando ele leva o seu credo religioso e não a res, né? O bem comum, a república, né? A visão republicana para a sala de aula? Esse é um outro desafio imenso, que eu acho que é por aí que a gente vai ter que começar. Antes de qualquer coisa, vai ser por aí que a gente vai ter que começar, né? É formar o espírito republicano. Se antes nós queríamos lá formar esse espírito do homem patriótico, né, cívico, agora a gente precisa formar o espírito do homem republicano para a gente reconstruir o país de volta, né? Obrigada, Virgínia. Passo para o Marcelo. Desculpa o excesso aqui. Tá ótimo. Não, até pegando o gancho da Ilka e da Virgínia, eu concordo, Virgínia, uma preocupação, acho que a gente precisa se debruçar urgentemente nessas questões que você acabou de colocar. Mas eu fiquei pensando, Natália, a partir da pergunta seguinte, assim, né? Eu acho que, primeiro, eu faço uma defesa assim, da história da educação como um campo analítico e de interpretação do Brasil. Eu acho que a gente tem uma contribuição importante nesse aspecto, porque se somos frutos, como eu disse, né, de um processo, de um longo processo histórico, e aí são vários mecanismos que, a palavra é essa, parece que fica feio às vezes falar, mas assim, que nos educou. Nós nos educamos, né, a partir de certas permanências, nós nos educamos a partir também de certas rupturas, porque o processo educacional também ele é feito de permanência e de ruptura, e os marcos, eles são utilizados nesse aspecto, né, as celebrações, os marcos, como um processo também pedagógico, de reafirmação de identidades, né? Eu vou dar um exemplo, e aí, por que eu estou falando que eu acho que o que esse evento da Ampu está fazendo, que o Portal do Bicentenário está fazendo, e o que eu acho que nós sempre fizemos, mas não estamos numa instância de poder que consiga ter uma abrangência tão grande, né? Porque a Virgínia falou um negócio muito interessante, ela falou assim, as pessoas nem sabiam porque estavam ali, mas sabendo ou não, está sendo inculcado determinados comportamentos, por mais que ela não tenha consciência. Eu sempre tenho essa preocupação quando eu ouço alguma coisa, sempre me vem à cabeça a pergunta assim, de onde vem essa fala? Como que a pessoa incorporou essa opinião? Porque não é uma opinião, é um processo formativo o tempo todo. Nós nos educamos na escola, em sociedade, então tem coisas que pairam no ar, como o fundamentalismo religioso, e que entra em confronto com a própria instituição escolar e com outros espaços de formação oficial e formal, vamos dizer assim, né? Mas a gente se forma o tempo todo. Então, o exemplo que eu queria dar, né, sobre como que é importante a disputa das efemérides, se a gente pega, por exemplo, o movimento que foi feito em relação ao 13 de maio com 20 de novembro. Então, uma mudança... Essa mudança da relação da data, né, que foi construída pelo movimento negro, deu uma outra identidade sobre as comemorações, por exemplo, do 20 de novembro. E a gente nunca viu, pelo menos eu nunca tinha visto ninguém sair nas redes sociais, a não ser as pessoas críticas e tal, mas falando mal assim, não quero que comemore o 13 de maio. As pessoas criticavam no sentido da reflexão. Agora, o 20 de novembro há uma enxurrada de protestos, entre aspas, quando o 20 de novembro, porque há uma consciência por parte desses sujeitos, né, de quem está por trás dessas narrativas e tal, do que essa mudança significa. Então, estou falando isso porque a escola, ela perpetua, e essa é, para encerrar, que é uma reflexão que os alunos sempre colocam para mim, tipo, um aluno diz, professor, mas e aí? A escola fez isso tudo e a gente vai defender a escola? E aí são as contradições, são as complexidades. Por quê? Porque o processo não para. Nós estamos ainda vivendo a construção e a projeção do que é o Brasil ou do que se deseja que seja o Brasil, né? E aí a gente está disputando, então, esses espaços. Confesso que avançamos muitos em vários aspectos, né? Porque se a gente pega... E aí eu quero só para agora, realmente, para encerrar, mas assim, me incomodou demais a fala de alguns presidenciáveis, porque eu queria até me solidarizar com os professores e professoras do Brasil afora,
porque tem muita coisa legal sendo feita, tem muita gente consciente, crítica e sabe, fazendo trabalhos incríveis e que você vê que nessa fala oficial desconhecem absurdamente o que é feito na escola pública brasileira e também nas universidades públicas brasileiras, né? Então, acho que a gente está nessa disputa e o caminho é continuar nessa disputa e, ao meu ver, a história da educação como um campo analítico. E, Virgínia, eu também atuo no mestrado profissional, é um grande desafio, eu fiquei muito feliz da sua fala, porque é um grande desafio, acho que, pelo menos eu visualizo assim, a gente, entre aspas, tem que provar que a história da educação serve para alguma coisa prática, que é o grande anseio, né, de quem entra na universidade e vai atuar na educação básica, né? Acho que é um pouco isso também, Natália. Obrigada, Marcelo. Eu me junto a você na inconformidade com a fala sobre a escola as falas, né? No último debate. Fica a impressão, e isso não é inócuo, e é por isso que é importante dizer, né? Fica a impressão de que não há escola no Brasil. De que as coisas não acontecem como se fosse terra arrasada, precisa começar do nada. E a existência de problemas, e existem problemas em quaisquer instituições, né, em quaisquer países também, não só no Brasil, se sobrepõe à percepção de que há muita coisa boa sendo feita, né? A escola brasileira é capaz de escolarizar a maior parte da população, mas ela está sempre devendo, né? E ela está sempre devendo discursivamente. E a história da educação tem nos mostrado isso. A escola, primeiro a escola precisava ajudar a combater o analfabetismo. Hoje temos uma população que é majoritariamente alfabetizada, mas daí, bom, a escola está atrasada, qualquer outra coisa vai se apresentar a ela, né? Depois a demanda era que fossem 4 anos de ensino primário. Nossa população fica, até os 14 anos, fica na escola pelo menos 5 anos. A gente não consegue o ensino fundamental inteiro, reter a população, mas a gente consegue mais que 4 anos de escolaridade hoje, mas hoje já não serve mais. Me lembrou muito os trabalhos do Hércules, né? Quando a gente consegue fazer, já isso não serve mais, porque me parece que antes de qualquer análise efetivamente, vem a ideia do atraso. O atraso se sobrepõe a qualquer observação. É uma representação de atraso que é totalizante. E aí eu acho que a gente, da história da educação, tem a mostrar, a gente consegue mostrar que há, como também hoje, se a gente for fazer a análise das escolas hoje, tem acúmulos, né? O que me parece que falta é equidade de financiamento, e disso ninguém fala, né? Quanto é que se destina de dinheiro? Eu não estou falando de recursos, qualidade, projetos pedagógicos, dinheiro, né? Para as escolas das diferentes camadas sociais, isso é muito desigual, e disso se fala pouco, né? Bom, vou passar a palavra para o Luiz Carlos, que também vai fazer uma pergunta, uma consideração aqui para o nosso debate. Primeiramente, eu quero aí dar os parabéns às expositoras e ao expositor. Eu gostei muito das reflexões e penso que a reflexão do Marcelo, ela nos coloca diante de uma questão que é uma questão importante, não é? Como professores e historiadores da educação, perceber que a escola atua, isso é uma coisa tão óbvia para nós, né? Mas é importante ressaltar, muitas vezes como perpetuadora da ordem, não é? E, ao mesmo tempo, ela colabora e traz aqui toda uma inquietude que coloca a ordem em questão. Nós todos aqui, acho que traduzimos essa segunda vertente, essa segunda possibilidade, não é? E se construir a nação no século XIX requereu aí e passou pelo uso da escola e envolveu uma ideia de civilização, essa ideia de civilização, como o Marcelo levantou, envolveu um certo pressuposto, que era necessário manter a ordem social, né? E aí, enfim, são essas inquietudes as inquietudes que poderiam surgir na sociedade que alimentaram esse temor, né? E então seria interessante que talvez, Marcelo, se você pudesse levantar algum ponto que fosse justamente nessa linha de mostrar que a escola no 19 atuou na contramaré, seria muito interessante. Tá?
A Ilka, por outro lado, eu acho que ela nos coloca uma questão fundamental, não é? Que a história da educação ela passa necessariamente pela história dos métodos de ensino, da metodologia de ensino, daquilo que se considera importante nas formas de ensinar, né? E se ela demarcou todo o esforço do portal de educação e todo o esforço que já vem de uma décadas, não é? Nós todos sabemos, no sentido de abrir espaço na escola para as narrativas distintas, para a controvérsia, estabelecendo na escola um espaço de discussão, isso nos colocou diante de um problema, não é? Qual é o problema? Aqueles que partem de pressupostos fundamentalistas, religiosos ou não, e que fazem aí narrativas a partir disso que carecem de qualquer embasamento que a gente possa dizer histórico, metodológico, conceitual. Não é? Como que a gente pode, portanto, Ilka, se preparar para isso, se vacinar em relação a isso que eu acho que é o grande mal dos dias de hoje que assola a escola, uma vez que todas as versões e que a história é espaço de várias versões, então todas as versões valem. É isso aí, entendeu? Como lidar com isso? Por fim, a Virgínia, não é? Aí vem um depoimento pessoal, ela me fez voltar à minha infância e à minha adolescência. Eu vivi tudo isso que ela mostrou, não é? Então, Virgínia, se há aspectos que você demarca muito bem como aspectos regionais, locais, eu lhe digo que não são tão... Há esses aspectos locais, mas há coisas gerais, né? E esses aspectos gerais remetem ao currículo oculto que, de alguma maneira, o Marcelo Silva aí levantou, não é? A disciplinarização dos corpos, ao marchar, ao colocar-se em fila, ao se postar de uma maneira reverencial e como se fosse aqui uma massa de agente acrítica diante dos símbolos nacionais, sem questioná-los, sem questionar o que era a nação. Não é? E você, Virgínia, fez uma exposição em que demarcou claramente o papel da educação física. Né? A educação física foi um agente poderoso, potente, para disciplinar os corpos e as mentes, e acomodar as pessoas. Né? Então, eu acho que eu gostei desta mesa, porque eu acho que essa mesa ela coloca uma série de questões para o nosso futuro, como historiadores da educação, como professores, nos alerta para os perigos do nosso tempo, para questões fundamentais do nosso tempo, para os desafios importantes para todos nós, historiadores, professores de história da educação. Muito obrigado. Obrigada, professor Luiz Carlos. Eu vou propor que, na resposta de vocês façam a resposta e já façam as considerações finais, porque eu acho que cada um pode falar sem se alongar demais, né? Mas a gente tem um tempinho para uma resposta confortável. E vou propor que seja na ordem em que o professor Luiz Carlos colocou a pergunta. Marcelo, a Ilka e, por último, a Virgínia. Pode ser? Então, tá bem. Marcelo. Bom, daria uma outra mesa só para falar das experiências da Contra-Maré, né? Mas eu vou incorrer no risco de deixar pessoas de fora, então se alguém estiver assistindo e não for citado, por favor, me perdoem, porque, né? Mas é porque me veio rapidamente na cabeça na sua fala que nós tivemos várias experiências, né? Então foi ocorrendo uma percepção dos sujeitos, né? Da importância que tinha também esses espaços formativos, né? E aí eu acho que o trabalho que foi organizado pela Súria Barros e o Marcos Vinícius Fonseca, na história da população negra no Brasil, história da educação da população negra no Brasil, traz um conjunto de autores que reúne essas experiências dessa população e que atua nesse sentido da Contra-Maré. Eu gosto muito da tese da Ana Luísa Costa, quando ela vai falar do educar-se das classes trabalhadoras nos 800, né, no século XIX. E no século XIX, para além da escola,
e as associações de trabalhadores que a Ana Luísa Costa cita, mas nós tivemos também, já que tocou na questão religiosa, irmandades, né? E várias irmandades e corporações de artífices, de ofício, elas também tinham, até nos estatutos, como algo ali obrigatório, a abertura de escolas. Então, acho que a tese do Marcelo Macorte sobre o Recife nos 800, né, os artífices de cidadania, que a tese foi até premiada pela CAPES, ele traz a importância que esses trabalhadores davam ao letramento e à educação e o esforço que eles fizeram. Agora, é interessante perceber que a gente falou muito do Estado, mas muitas dessas experiências elas foram levadas a reboque do Estado, né? E aí o livro lá organizado pela Alessandra Schulli e o Gondra, né, também vai falar muito disso, as experiências individuais, o trabalho da Adriana Lima, lá de Silva, né, lá da UFPE, sobre o pretestado, enfim, são vários trabalhos no campo da história da educação que vai trazer essas experiências, muitas vinculadas aos movimentos, operários, trabalhadores, irmandades, corporações de ofícios, etc., né. Era para me despedir, né? Desculpa. Não, então, só agradecer novamente pelo convite, agradecer essa manhã extremamente proveitosa, agradecer a Ampul, ao portal, aos colegas, e novamente convidá-los aí para estar com a gente no Virando 7, no portal do Bicentenário. Um abraço a todos, todas e todos aí que nos assistem também agora nesse momento. Obrigada, Marcelo. Ilka. Então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as reflexões e a questão que o Luiz Carlos Vilauta fez, e acho que é um caso a se pensar, muito a pensar demais nessas outras narrativas, né, e abrir espaços nas escritas, nas nossas escritas e tudo mais. Então, eu para responder mais, assim, eu queria que as pessoas... professores, professoras, ou outros sujeitos, sujeitas que assim quiserem e que quiserem entender mais de outras narrativas, vir mesmo para as trilhas do portal e fazer todo um estudo. Eu fiz esse estudo, apesar de estar ali postando, não postando, mas fazendo propaganda e tudo mais na divulgação, eu vi tantas possibilidades de estudos, né, de produção de narrativas outras, né, a partir do portal do Bicentenário. Esse encontro mesmo também, agora, para fazer reflexões da Ampul, que está promovendo, e aqui nessas mesas, né, as mesas redondas que a Ampul nos cedeu, o portal do Bicentenário, para que a gente compusesse essas mesas, podem sair muitas questões. Então, eu gostaria muito que você de clamar mesmo, venha para o portal, veja quantas possibilidades, quantos trabalhos tem ali, né? Nós, no Virando 7, vou estar lá com Lima Barreto, numa mesa redonda, trabalhando com o pessoal que é especialista na literatura do Lima Barreto e tudo mais. Mas, mais ainda, eu gostaria de dizer, no sentido de independências outras, que várias comunidades no Brasil e várias escolas no Brasil, principalmente eu vou falar que as indígenas e quilombolas, têm outras reflexões sobre as independências. Então, depois do dia 7, lá para o dia 8, 9 e 10, eu vou ficar na comunidade indígena que tem aqui no Aldeia, chama Aldeia Chocó, né, dos Chocós aqui em Sergipe. Nós vamos lá para fazer, né, a festa, as comemorações da retomada. Então, não é só fixação de identidade, ao contrário, é reinvenção de tradições, como diz, né? De tradições que possa trabalhar outras, né, outras maneiras de falar assim, nós existimos, nós temos as nossas liberdades, nós construímos as nossas independências. Então, maneiras outras de romper com narrativas, né, ou então destoar, eu não sei se a gente consegue romper, mas de destoar narrativas fakes, né, como o Luiz Carlos colocou para nós, e de destoar tantos discursos que estão aí colocados pelos políticos
e outros, né, que assim fazem, reproduzem nas redes sociais. Então, eu clamo, né, aqui para que possam ouvir, né, possam ver, possam ler, né, no portal do Bicentenário o que é possível falar de independências. Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez, né, estar aqui com vocês e de aprender com vocês. Obrigada, Ilka. Passo a palavra para a Virgínia. Então, gente, eu também queria agradecer muito a possibilidade de participar da atividade aqui com os colegas, é sempre um prazer. Pensei aqui com as falas do Marcelo, da Ilka, do Luiz e da Natália, que nós precisamos trazer o conteúdo da política para dentro da sala de aula, isto é uma urgência, a educação política é uma urgência, não é? A gente não pode ter medo dessa palavra, não é? E usá-la com toda a intensidade que ela merece, porque nós vivemos da e na política e para a política, não é? Fora da política não há salvação, né? É um pouco isso que diz um colega professor, o Cláudio Couto, né? Ele tem um programa e o título é justamente isso: fora da política não há salvação. E não há. Então, acho que a primeira coisa é a gente trazer o conteúdo da educação política, né? Educação para a cidadania. A gente precisa, na verdade, retomar algumas coisas que nós não fizemos ou deixamos de fazer, que é educação política, educação para a cidadania, educação pessoal, gente, porque nós também precisamos formar boas pessoas com caráter, né? E que, de fato, assumam o compromisso com a sua vida e com a coletividade. Isso é fundamental, né? Eu acho que a gente precisa retomar essas questões e também trabalhar essa visão do bem comum, quer dizer, quando nós vivemos em sociedade, nós temos que pensar no bem comum. Então, não há espaço para o egoísmo, né? Ou seja, eu penso na minha vida e na minha atuação a partir da coletividade, daquilo que é bom para todos, né? Então, eu penso que esse é o caminho que a gente precisa para retomar, na verdade, esse processo de reconstrução, que a Ilka disse, é esse conjunto aí de ações, sabe? Educação política, educação para a cidadania, formação pessoal, leitura, muita leitura, ler muito, confrontar muito as ideias, assistir muitas coisas e depois pensar, discutir com os colegas, com os amigos, discutir na família, sabe? Discernir. A gente tem que fazer uma coisa que é fundamental, né? E que está lá no método científico que a gente usa pouquinho, e essa capacidade de decompor as coisas e de discernir, separar, sabe? Separa, junta, aí depois você forma o seu juízo. Agora, não absorva as coisas assim de imediato, sabe? Como se estivesse tomando água, matando a sede. Não, é diferente. Quando você assiste ou lê, você faz isso, depois você para, pensa, confronta, sabe? Leva um tempo para formar o seu juízo e para que a gente não tenha aí o que a gente vê hoje, né? Essa situação tão lamentável e de uma pobreza intelectual muito grande que virou a nossa sociedade, né, que reproduz conceitos chavões, reproduz fake news, quer dizer, reproduz aquilo que não conhece. Então, assim, se você não sabe, né, melhor não falar sobre. Eu acho que é sempre bom assim, menos é mais, né, no sentido de que reconhecer a nossa ignorância, né? No sentido de que alguns temas eu ignoro, pronto, então se eu ignoro, eu vou me preparar, eu vou ler, vou tentar saber melhor sobre aquele tema para depois eu dar uma opinião, né? O Bachelard, inclusive, falava muito sobre isso, assim, a opinião é burra, né, gente? Por que ela é burra? Porque ela é só opinião, ela não tem argumento, ela não tem sustentação, ela é só uma ideia, uma convicção que eu formo, mas ela não se sustenta, né, do ponto de vista do argumento. Então, acho que é isso mesmo o nosso desafio. Obrigada, gente. Obrigada, Virgínia. Como a gente ainda tem alguns minutinhos, eu vou me permitir reagir ao desafio apresentado pelo professor Luiz Carlos, que eu acho que essa é uma questão que importa a todos nós que ensinamos história da educação, né? Evidentemente que não é na escola que se vai combater as fake news, esse é um problema mundial e mais abrangente. Mas eu acho que a preocupação é importante, assim, na medida em que a gente
tensiona as diferentes interpretações históricas e traz para a sala de aula, como lidar com o fato de que, aí, bom, qualquer coisa, então, tem várias possibilidades, e qualquer uma delas é aceitável, né? Acho que penso que a maneira de enfrentar esse desafio é a centralidade do epistemológico na aula de história. Em lugar da preocupação única em contar como foi, que é até o que os alunos nos demandam, né? Como foi, né? A gente precisa batalhar esse espaço para disse quem, observando o quê? A partir de que modo, né? O difícil, e qualquer um que dá aula de história sabe disso, o difícil é que o como foi, a narrativa construída, ela é, enfim, imensa. A gente não dá conta de ensinar tudo aquilo que é possível ensinar nas disciplinas que a gente assume, né? E aí parece, então, impossível encaixar ainda mais alguma coisa, que é trazer, por exemplo, como disse a Ilka, vamos trazer os jornais para a sala de aula, e isso toma um tempo em que eu contaria o que aconteceu a partir da versão, da interpretação, que é a que eu tenho, enfim, que eu como professora conheço, a que eu acho que é uma construção mais interessante, mais consolidada, enfim, todas as maneiras pelas quais a gente seleciona aquilo que a gente leva para a sala de aula, em lugar de fazer isso, que eu possa provocar os alunos a descobrirem, no sentido do exercício cognitivo, assim, quem escreve isso? Escreve de que lugar, escreve com que proposição, que diferenças tem. É um tempo enorme, mas eu sempre fico pensando como professora, desde que eu fui professora da educação básica e no ensino superior, que a noção de desperdício de tempo ela não se aplica nessa hora. É um tempo enorme e muito bem usado. Porque se a gente consegue fazer com que os nossos alunos olhem para o que eles consomem como informação, como cultura, como experiência na vida social, como política, né, como disse a Virgínia, e se tornem capazes de... A primeira coisa a fazer é se perguntar, quem disse isso? Por quê? Por que está chegando aqui para mim? Eu acho que é um super ganho, né? E se isso vai tirar do currículo escolar um conjunto de narrativas que já são consolidadas, e como professora eu reconheço, a gente corta o coração, dizer não vai caber falar disso e daquilo outro, porque não cabe tudo, né, nas nossas aulas. Mas eu acho que isso me parece, assim, eu como professora de História da Educação tenho enfrentado o desafio dessa maneira, né, tentando equilibrar, obviamente que há a importância da narrativa já construída, trazer essa narrativa para os alunos, mas eu acho que a gente precisa batalhar esse espaço do fazê-los pensar junto, fazê-los construir também narrativas a partir dessa documentação. Hoje a gente tem tantas possibilidades, né? A hemeroteca digital, por exemplo, nos permite trazer jornais de muitas épocas, confrontar, né, interpretações diversas, e esse exercício de olhar junto, como é que se construiu, quem escreveu isso, quem escreveu aquilo, olhando baseado em que documentação, em que ferramentas, enfim. Acho que isso é incontornável no nosso tempo, né? Eu tenho aqui 2 filhos adolescentes e outro dia a discussão era do Wikipédia. Assim, pode ou não pode usar o Wikipédia, né? Eu ia dizer para eles, bom, eu leio o Wikipédia e aí eu decido se aquilo ali tá bom ou não tá, mas porque a gente tem uma diversidade de fontes, né? E é isso que a gente aprende a fazer como pesquisador e que é o que eu acho que a gente deve levar para a sala de aula, né? Se aprender a fazer, a duvidar, essa dúvida saudável que é própria do pensamento científico, acho que é algo que deveria ter um espaço garantido nas aulas, né? Então, mas é um desafio enorme, é só uma pequena resposta para um desafio imenso. Bom, eu vou então reiterar meus agradecimentos à professora Ilka Milho, à professora Virgínia Ávila, ao professor Marcelo Gomes da Silva. Também queria agradecer a Luana Dias e o Charles, que estão fazendo aqui a interpretação em Libras para nós, e a Emília Alves, que está no suporte técnico. Uma alegria poder compartilhar com vocês esse momento de reflexão, com as várias perspectivas e pontos de vista. É sempre muito bom, a gente amplia o nosso próprio olhar, né, partilhando olhares com colegas. Então, fico muito feliz também com esse encontro, essa possibilidade de discussão da Ampur, Portal, CO, que são
grupos fortes, cada um deles dedicando tempo às suas frentes de disputa específicas, mas é muito bom quando a gente pode se encontrar e partilhar experiências, né? E passo, então, a palavra para o professor Luiz Carlos Vilalta, a quem também agradeço muito ter nos recebido aqui, que fará o encerramento da sessão de hoje. Primeiramente, eu quero agradecer as presenças aqui da Natália Gil, da Federal do Rio Grande do Sul, do Marcelo Silva, da UESC, da Ilka Milho, que eu conheço há tantas décadas, do Portal do Bicentenário, a Virgínia Alves, Dávila, da Universidade de Pernambuco, não é? E ainda ao Charles e à Luana Dias, que aqui nos assessoraram, e a Emília, que aí foi aqui essencial para que essa sessão acontecesse do jeito que ela aconteceu. E eu acho que a Natália sintetizou muito bem o que fica para nós. E eu vou aqui só repetir o que fica para nós agora como professores de história e como professores de história da educação em específico, né? Além de contarmos como foi, não é? Sobretudo, que o mais importante é criar espaço para que os alunos, por si próprios, façam, né, esse contar, contem por si mesmos com base aí nas fontes e nos aportes metodológicos da história da educação, não é? Então, o fazer é essencial para o aprender livre de fundamentalismos e de pré-conceitos e de preconceitos. E, portanto, isso tudo nos coloca diante de um terceiro ponto, que é não só como foi fazer, mas também como é que se faz. São três questões fundamentais que devem nos orientar. Então, muito obrigado a todas e todos. Muito obrigado ao público que nos assiste. Deixo aqui o agradecimento em nome da Sociedade de Estudos dos 800, do Portal do Bicentenário e da Ampul Brasil. Um bom dia.